possível que a gente entenda essa segunda hipótese de reversão sem que nós entendamos o momento histórico em que ela foi introduzida na Lei 8.112. Porque essa segunda hipótese de reversão, ela é muito mais política do que jurídica. A segunda hipótese de reversão, ela nasceu em razão daquelas alterações a respeito do regime de previdência do servidor. Nós sabemos que o servidor, ele tinha um regime de previdência extremamente distante do regime previdenciário do INSS. Inclusive, o servidor tinha a possibilidade de aposentadoria integral. Ou seja, o que eu ganhava na atividade, eu levava para a inatividade. E de forma imediata. Se hoje os ativos recebiam aumento, eu inativo hoje recebia aumento. Até que veio uma proposta de alteração da Constituição, onde era retirado do servidor essa possibilidade de aposentadoria integral. A consequência lógica disso e prática e imediata na época foi a seguinte: todos aqueles que podiam aposentar com aposentadoria integral não quiseram esperar. Eles vão cortar sua aposentadoria integral. Você hoje recebe 15 mil, 10 mil e consegue aposentar com 15 mil, 10 mil. Você não vai esperar para que você aposente da manhã com 10, 12, 9, enfim. Então, todos os servidores que trabalhavam, mas já tinham condições de se aposentar, aposentaram. E a administração ficou desfalcada. Logo depois que eles aposentaram e a administração estava desfalcada, a emenda à Constituição que cortava, que retirava do servidor a possibilidade de aposentadoria integral, foi aprovada, mas com veto especificamente nessa parte. Ou seja, não foi retirada a aposentadoria integral do servidor. A emenda passa, mas sem retirar do servidor a aposentadoria integral. Os servidores, então, que ainda queriam trabalhar, mas aposentaram com a possibilidade desse corte, começam a se unir e pensar numa possibilidade de volta. E se unem e levam essa questão à própria administração. E aí o Poder Executivo, através de uma medida provisória, cria essa segunda hipótese de reversão, chamada reversão no interesse da administração. É uma reversão para que esses servidores, até então aposentados, voltem, ocupem os seus cargos, porque ela estava desfalcada, não havia tempo ainda de ter sido feito concurso público, e aí a gente sana o problema do servidor e o problema do desfalque na administração. Mas é importante que quando a gente leia a lei, a gente observe que essa reversão no interesse da administração, ela tem diversos requisitos, diversos critérios que devem ser obedecidos. Não é simplesmente criou-se a reversão, eu volto hoje. Não é assim. São 5 os critérios para a reversão no interesse da administração. 5 critérios. Primeiro critério é que o cargo estivesse vago. E ele estava, né? Você tinha acabado de sair, não deu tempo ainda de fazer o concurso público. Então, o critério do cargo vago é um critério fácil da gente superar. Segundo critério, era a necessidade de que você fosse um servidor estável. Você não poderia voltar se você ainda não tivesse adquirido a estabilidade. Então, olha como é que os conceitos da aula anterior são importantes nesse momento. Não basta você ter ocupado um cargo efetivo. Era importante que você, além de ocupar um cargo efetivo, já tivesse adquirido a estabilidade. Aí você poderia voltar. Terceiro requisito para que você alcançasse essa reversão. Você tinha que ser aposentado voluntariamente. Não poderia ser hipótese de aposentadoria por invalidez, nem a aposentadoria compulsória. Esse requisito eu costumo brincar que é desnecessário. Seria desnecessário que a lei colocasse. Porque, veja bem, se você aposentou por invalidez, ou você continua inválido, e obviamente você não tem condições de trabalhar, ou você não está mais inválido e já existia uma hipótese que resguardava essa circunstância, que é a reversão em razão da invalidez não existir mais. Então, por óbvio, a gente já poderia eliminar esse tipo de aposentadoria. Também poderíamos eliminar a aposentadoria compulsória,
porque a Constituição fala, acima de 70 anos, o servidor tem que aposentar, não pode mais trabalhar, não posso passar. E eu costumo brincar com os meus alunos. Eu só conheço uma pessoa que depois de 70 consegue diminuir de idade, né? Não sei se vocês viram o filme do Benjamin Button, até onde eu sei, só ele hoje consegue ir fazendo 69, 68, enfim. Todos nós, depois de 70, vamos 71, 72, então impossível que se eu hoje me aposento na compulsória, eu consiga voltar. Portanto, só sobrou aposentadoria voluntária, só sobrou aquela em que eu peço para aposentar. Terceiro requisito, portanto, tranquilo da gente entender, tranquilo da gente guardar. Já falamos a respeito do cargo vago, do servidor ser estável e da aposentadoria dele ser voluntária. É importante que a gente saiba também que era necessário que o servidor solicitasse a sua volta. A administração não chamou os servidores, não convocou os servidores a retornar. Isso dependia de uma vontade de cada servidor, do interesse dele de voltar ou não, desde que estabelecidos ou obedecidos todos os requisitos que nós estamos analisando. Então, era necessário que o servidor solicitasse a sua volta. E o último requisito, quinto requisito, é interessante, porque é uma limitação temporal para essa reversão. É necessário que o servidor solicite em 5 anos. Se o servidor, a contar da aposentadoria dele, não solicita a sua volta em até 5 anos, ele perde a chance de solicitar essa volta. Então, para a gente esquematizar, organizar na nossa cabeça os 5 requisitos para essa reversão no interesse da administração, de forma rápida e objetiva. Servidor estável, cargo vago, aposentadoria voluntária, solicitação de volta, prazo de 5 anos a contar da aposentadoria. Obedecidos todos esses requisitos, era possível a reversão no interesse da administração. Com isso, a gente fecha as duas primeiras hipóteses de provimento derivado. E passamos para a segunda, que também é um provimento derivado que começa com a letra R, né? Eu costumo brincar, são 4 R's, 4 recondução, readaptação e agora reintegração. Terceiro, reintegração. O que seria a reintegração? Reintegração, ela acontece quando o servidor, ele é demitido. Ele é mandado embora, ele perde o seu cargo público, mas ele consegue mudar essa circunstância. Ele consegue invalidar a sua demissão. Ele consegue, seja administrativamente ou judicialmente, tornar inválida, anular essa decisão, essa demissão. E aí ele retorna ao serviço público, especificamente ao seu cargo de origem. Portanto, conforme diz a lei, a reintegração é a invalidação administrativa ou judicial, invalidação administrativa ou judicial da demissão de um servidor estável. Da demissão de um servidor estável. Uma vez que a gente entendeu os conceitos da primeira aula, fica fácil de perceber que, lógico, só o estável vai poder voltar. O não estável não tem direito àquela circunstância. Se você consegue, portanto, invalidar a sua demissão, seja de maneira administrativa, num processo administrativo, seja num processo judicial, você será reintegrado ao seu cargo de origem. Inclusive, com alguns danos morais, né, pagamento de danos morais e materiais, porque você ficou sem seu cargo, sofreu algum prejuízo, deixou de receber, tudo será restituído a você. Mas, para que a gente ligue essa forma de provimento derivado à quarta forma de provimento derivado, é importante que a gente perceba o que acontece com quem estava no seu cargo. Qual que vai ser a consequência de você voltar ao seu cargo e ter alguém ali ocupando o seu cargo? Porque na reintegração, como é direito seu, você volta para o seu cargo, mas o seu cargo pode estar ocupado. E a reintegração não pressupõe cargo vago. Ainda que ele seja ocupado, é direito seu voltar. Mas, o que a gente faz com aquele servidor que está ali no seu cargo? Aquele cargo para o qual você volta. Esse servidor
será, a princípio, reconduzido ao seu cargo anterior. Então, o servidor que ocupava o seu cargo e você é reintegrado e tira ele dali, ele será, a princípio, reconduzido ao seu cargo anterior. Só que pode haver alguém ali no cargo anterior dele. E aí a gente se pergunta, o que a gente faz? Porque eu costumo brincar, 2 servidores não ocupam o mesmo cargo no espaço, é lei da física, né? 2 corpos não ocupam, 2 servidores também não ocupam o mesmo cargo no espaço. Eu já reconduzi ele ao cargo anterior dele, mas lá tem alguém, lá tem um servidor. O que eu vou fazer? Primeira coisa que nos vem à mente é, Lucília, logicamente, pego essa pessoa e reconduzo ao cargo dela. Isso parece muito prático, mas se a gente pensar que a administração publica tudo, tem um formalismo, tem vários critérios, e pensar que isso geraria um efeito dominó, porque imagine, alguém é reintegrado e a pessoa que está ali é reconduzida. Quando ela chega no cargo dela, tem alguém. Se a gente reconduzir, pode ter alguém, e aí a gente vai ter que reconduzir. E aí ter alguém, reconduzir, ter alguém, ia ser um efeito dominó, concorda? Ia ser bastante trabalhoso. Então, para evitar esse tipo de coisa, até porque todas essas reconduções demandariam publicações em diário oficial, análise, enfim, o que a Lei 8.112 resolveu? Você foi reintegrado. A pessoa que estava no seu cargo é reconduzida. Se ela chega ao cargo dela e existe outro servidor ali, ao invés de nós reconduzirmos também esse outro servidor, nós vamos pegar o reconduzido e vamos tentar aproveitá-lo em outro cargo. Então, veja bem, você é reintegrado, a pessoa que está ali, a princípio é reconduzida, mas se ela chega no cargo anterior dela e já existe alguém, nós vamos tentar aproveitá-la em outro cargo. Lucília, só que não existe nenhum cargo vago, eu não consigo aproveitá-la em cargo nenhum. Ela perde o seu cargo? Se ela foi estável, não. Nós vimos a estabilidade só naquelas circunstâncias que nós estudamos na aula anterior. Então, se eu não consigo aproveitá-la em nenhum outro cargo, porque não existe cargo vago, eu deixarei essa pessoa em disponibilidade. Eu me volto a essa pessoa e digo, olha, você vai ficar em casa, disponível para mim. Quando eu precisar, quando eu te chamar, você vem. Então, você ficará em disponibilidade. Voltando no percurso, para que a gente tenha isso fixo e para que a gente entenda. Alguém é reintegrado, porque invalidou a sua demissão. A foi reintegrado porque invalidou a sua demissão. B, que estava no cargo de A, será reconduzido. Só que quando B é reconduzido, ele se depara com C. E aí, 2 servidores não ocupam o mesmo cargo no espaço. Portanto, B será aproveitado em outro cargo. Se não tiver nenhum cargo vago para nós aproveitarmos B, B ficará em disponibilidade. Fica em casa, disponível, esperando a administração. Quando a administração chamar, B volta. E aí a gente se pergunta, fica em casa como? Fica em casa recebendo, porque afinal de contas B não queria parar de trabalhar. A administração, a lei é que determinou essa circunstância. Então ele recebe, o servidor que está em disponibilidade recebe. No entanto, claro que ele não pode receber a mesma coisa de alguém que está trabalhando, não seria justo, feriria o princípio da isonomia. Daí, B receberá de forma parcial, ou seja, de forma proporcional. B vai receber proporcional ao tempo de serviço. É feito um cálculo onde a gente vai analisar o tempo de serviço de B e vamos verificar quanto B vai receber. Então, a reintegração pode levar a uma recondução, a um aproveitamento, ou até mesmo a uma disponibilidade. Portanto, quando a gente estuda a terceira forma de provimento derivado, automaticamente a gente estuda a quarta, que é a recondução. Porque, em regra, a reintegração leva à recondução.